Minha gente querida, muito boa noite para todos vocês, um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Meu nome é Daniel, sou membro da comunidade Cefas e peço licença para entrar aí na casa de vocês nessa noite para rezarmos juntos mais uma noite de oração. E eu queria começar convidando vocês a fechar os seus olhos um minutinho, pacificar, acalmar, preparar o coração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como nós sempre falamos nas noites de oração, o importante dessa noite é que você se dê um tempo para passar com o Senhor. Que você prepare o ambiente de onde você estiver, na sua casa, no seu quarto. Procura se retirar, procurar um lugar que favoreça a tua oração, para que você possa mergulhar nesse momento. Muito mais do que uma palestra, muito mais do que uma colocação, é um momento de oração. Então nós pedimos, iniciando esse nosso momento, que o Espírito Santo venha sobre nós, que o Espírito Santo acolha os nossos pensamentos, os nossos anseios, prepare o nosso coração, vá pedindo isso, vá pedindo a presença do Espírito Santo, vá se colocando na presença de Deus. O Senhor sabe como você está nessa noite. Se você está cansado, se você está ansioso, se você está tranquilo, se seu coração está aberto, se teu coração está espremido. Vá apresentando tudo isso e pedimos, vem Espírito Santo.
Espírito de Deus está, milagres acontecem. Amém. E nessa noite, o tema proposto para a nossa oração dessa noite vem de encontro com algo que aconteceu recentemente. Estamos vivendo esse momento de pandemia, esse momento inusitado, né? A maioria de nós nunca viveu um momento parecido com esse, um momento onde cada um está tendo que evitar manter situações de distanciamento, de isolamento, um momento que estamos vivendo tantas perdas, momento de perdas de pessoas, vidas que estão sendo perdidas, familiares, relacionamentos que têm se deteriorado nessa época, problemas de perdas de emprego, situação financeira, anseios. E nessa fase onde está cada um mais, em geral, voltado para dentro de si, recluso dentro de si, vivendo para dentro, tendo que viver esse momento de isolamento, muitas vezes até pelos outros. Eu me cuido não por mim, mas eu me cuido pelos outros. E esse momento de fechamento, o Papa Francisco vem e nos lança a encíclica Fratelli Tutti, que é uma encíclica que coloca em xeque uma série de coisas nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Todos irmãos. E o Papa Francisco começa a Fratelli Tutti dizendo, nos itens 6 aqui, ele começa dizendo: as páginas seguintes não pretendem resumir a doutrina sobre o amor fraterno, mas detêm-se na sua dimensão universal, na sua abertura a todos. Entrego essa encíclica social como humilde contribuição para a reflexão, a fim de que, perante as várias formas atuais de eliminar ou ignorar os outros, sejamos capazes de reagir como um novo sonho de fraternidade e amizade social, que não se limite a palavras, embora a tenha escrito a partir de minhas convicções cristãs, que me animam e nutrem. Procurei fazê-lo de tal maneira que a reflexão se abra ao diálogo com todas as pessoas de boa vontade. E olha como é que ele continua nesse momento aqui. Ele continua dizendo: além disso, quando eu estava a redigir essa carta, irrompeu de forma inesperada a pandemia do Covid-19, que deixou descobertas nossas falsas seguranças. Por cima das várias respostas que deram os diferentes países, ficou evidente a incapacidade de agir em conjunto. Apesar de estarmos super conectados, olha como o Papa fala, apesar de estarmos super conectados, verificou-se uma fragmentação que tornou mais difícil resolver os problemas que nos afetam a todos. Olha que paradoxo, né? Apesar de super conectados, até hoje fazemos momentos de oração online, né, pela necessidade do momento. Verificou-se uma fragmentação que tornou mais difícil resolver os problemas que nos afetam a todos. É só pensar na nossa realidade mais próxima. O quanto a realidade mais próxima está fragmentada. E ele diz assim, para fechar essa introdução: se alguém pensa que se tratava apenas de fazer funcionar melhor o que já fazíamos, ou que a única lição a tirar é que devemos melhorar os sistemas e regras já existentes, está a negar a realidade. Então notem como o Papa Francisco vem de encontro a esse olhar para dentro de si, e ele coloca essa encíclica dizendo: olha, todos irmãos, vamos gerar essa fraternidade, vamos olhar para o outro. E daí a gente começa esse tema que me diz, o próprio nome do tema diz: em ti amar e servir. Nós conhecemos que Santo Inácio de Loyola tem uma frase belíssima que diz: em tudo amar e servir.
final dos exercícios que o Inácio coloca, esse sonho, né, de servir a Deus em tudo que eu fizer, que eu consiga me abrir e tirar todos os meus afetos desordenados a ponto de eu conseguir em tudo amar e servir. Mas esse em tudo às vezes fica muito pouco concreto. E por isso essa noite nós trazemos isso: em Ti amar e servir. Essa noite é a noite da gente não olhar para nós, mas olhar para o outro. Olhar para esse outro que está próximo. E o Papa Francisco tem um capítulo na encíclica que ele fala do bom samaritano. E nós sabemos que o bom samaritano começa com a pergunta a Jesus dizendo: mas quem é meu próximo? Quem é o meu próximo? E por isso o tema, né? Em Ti amar e servir. Deus, nós vivemos para amar a Deus e para servir a Deus, e nós somos amados por Deus, mas esse amor é mediado pelo outro, é mediado pelos nossos irmãos. Então essa é a proposta dessa noite. E curioso que essa semana, ontem mesmo, eu estava indo no mercado, né? Fui no mercado fazer umas compras lá, e ao sair do mercado, logo que eu saí do mercado, estava numa avenida, numa subida, né? Uma subida assim, logo que eu saí do mercado, eu vi um carro parado, né? Um carro parado ali, e eu vi que a porta estava aberta, a pessoa estava com problemas, né? Estava visível que o carro estava ali com o pisca-alerta ligado e tal. Na hora, me veio aquilo e eu fui encostar o carro para ajudar, né? Para ver o que estava acontecendo, ajudar. E a primeira coisa que me chamou atenção, enquanto eu estava parando o carro, foi quase que imediato, quando eu vi o carro, eu já comecei a estacionar, parou do lado para ajudar. Quem que parou do lado para ajudar? Um motoqueiro. Um motoqueiro do Uber Eats, se eu não me engano, e já parou na hora para perguntar o que aconteceu e tal. E me chamou muita atenção. Podia ser tanta gente. Podia ser um cristão, podia ser qualquer um, mas logo um motoqueiro que estava trabalhando. Eu não sei qual que é a realidade dele naquela noite, né? Se ele estava corrido, se tinha um monte de coisas para fazer. Ele simplesmente parou e foi perguntar para ajudar. Eu desci do carro e estava vendo aquela cena, me chamou a atenção isso. Logo em seguida veio outro motoqueiro, também entregador, também parou o trabalho dele para ver o que estava acontecendo. E eu sei que nós fomos juntos ali, fomos perguntando, o cara estava com um problema na bomba de combustível, alguma coisa de combustível e tal. E fomos tentando ajudar. Chegou uma hora que ele falou: olha, eu acho que o problema aqui, eu vou precisar chegar num posto. Bom, aí para chegar num posto, ele me perguntou: onde é que tem um posto aqui? Eu falei: olha, tem um posto aqui embaixo, só que ele estava no final da subida e o posto era lá no começo da subida, né? Quase 500 metros, quase 1 quilômetro de distância. Falou: olha, acho que eu vou descer aqui e vou indo com o pisca ligado para chegar lá no posto. E aí eu olhando aquela situação, falei: o que eu posso fazer para ajudar? Não sei o que eu me ofereci, falei com ele: vamos lá. Aí eu fui indo atrás do carro, ele de ré, descendo, imagina a cena, descendo de ré a avenida, eu correndo na frente do carro, avisando os outros carros: vai pro lado e tal, para evitar um acidente, né? Poderia acontecer alguma coisa ali, estava movimentado naquele momento. Fui correndo atrás do carro ali e cheguei com ele até o posto, tranquilo, em segurança. Ele conseguiu entrar no posto, depois ele me agradeceu, falou: obrigado, tal, não sei o que eu ia fazer. Eu fiquei pensando, depois eu saí, fui voltando para casa. Duas coisas me chamaram muito a atenção. Primeiro, quem parou para ajudar, né? Quem se sensibilizou com aquela situação. Talvez aqueles motoqueiros já tenham passado por situações semelhantes, né? De repente furar um pneu. Quem tem moto sabe o que é furar o pneu na moto, né? Não tem o que fazer, né? Sobe no tanque, tenta ver o que fazer e tal. Talvez até essa dificuldade facilita a identificação naquele momento. E o cara me agradeceu porque ele conseguiu descer e não correr nenhum risco de acidente. Para mim foi simples, porque a única coisa que eu fiz foi ficar que nem um alegre lá, correndo e fazendo sinal para os carros, né? Ainda bem que ninguém passou por cima de mim, né? Mas foi só isso que eu fiz. Mas poderia ter acontecido uma desgraça naquela subida se eu não tivesse feito isso. Uma coisa pequena, mas que poderia ter um desfecho muito diferente
se ele tivesse dado aquela ré sem ajuda nenhuma. E aí, depois eu estava conversando, né, em casa, lembrando que quem às vezes se sensibiliza mais são pessoas que vivem situações semelhantes. E eu vendo aqueles motoqueiros, a liberdade daqueles motoqueiros de parar e ajudar um estranho, talvez nós tivéssemos mais dificuldade. Pô, eu vou me expor nesse momento de Covid, vou me expor para uma pessoa que eu não conheço, né, um risco. É a liberdade deles de estar ali naquele momento e ajudar. E aí eu lembrei de uma outra situação. Anos atrás, eu e a minha esposa, né, amada que está aqui, resolvemos fazer um acampamento, resolvemos acampar. Chamamos a Ângela está escutando aí de casa essa noite, ela vai lembrar disso. Chamamos a Ângela para ir acampar. Nós tínhamos a nossa filha mais velha, na época ela tinha 2 anos, e a Isa estava grávida de 8 meses. E a gente resolveu acampar. Fomos lá para Santa Fé acampar. Sei que chamamos a Ângela, ela veio com a gente. Primeiro que para botar as coisas no carro, a gente tinha um escortinho, né? Nosso escortinho bala, companheiro. Botei as coisas no escortinho e botei um bagageiro em cima do carro, enchi, imagina aquela farofada, né? Aquela situação, aquele bagageiro em cima do carro, tudo indo, levamos de tudo para ir acampar e fomos, né? Já nessa de preparar as coisas, atrasamos um pouco e chegamos, estávamos a caminho e no meio do caminho o carro começou a ferver. Esse cortinho de bala começou a ferver. E aí, aquilo, quando eu vi a pontinha da temperatura subindo lá no vermelho, eu falei, mas que diacho? Eu tinha levado o carro, olha só, esse problema já tinha começado a dar. Eu levei o carro na oficina naquela semana. Eu troquei o radiador do carro. Troquei o radiador, porque estava com problema, com alguma coisa que podia, ele não sabia direito o que era, tal. Falou, ó, posso consertar? Eu falei, o que é o melhor jeito de fazer? Olha, melhor é trocar, mas eu falei, pode trocar. Trocou o radiador e o carro me ferve no caminho. Eu, a Isa grávida, a nossa filha menor, a Ângela, e aí, ainda bem que a gente estava indo para o acampamento, a gente tinha aquelas garrafonas de 5 litros, dá-lhe garrafa de 5 litros para tentar esfriar um pouco o carro. E aí o carro deu uma esfriadinha, meia hora parado ali e tal, vamos andar mais um pouco. Aí andamos mais um pouco, o carro ferveu de novo, aí para. Sei que nós tivemos que parar umas 2 ou 3 vezes no caminho e esperar o carro esfriar para poder chegar. E ele começou a dar problema para lá na metade do caminho. Então voltar já não era pior voltar do que continuar. E fomos nessa. Quando nós chegamos lá no final, chegamos lá no lugar do acampamento, o portão estava fechado, porque nessa nós atrasamos muito o nosso caminho até chegar lá, o portão estava fechado, só podia entrar no acampamento até as 8 da noite, aquilo já era mais de 9. E a gente chegou, bateu com o portão fechado e falamos, o que a gente faz agora? Né? Voltar o carro não volta, né? Ou se a gente chega amanhã cedo em casa, né? O que faz? A Ângela ligou lá na administração e conversou lá, explicou, olha, você desculpa, eu sei que a gente está fora do horário e tal, mas ó, nós estamos aqui com uma mulher grávida e tal, não sei o que, a situação, aí explicou a situação. Veio um rapaz lá de baixo de moto, ele olhou, viu, né, deu uma checada, né, que provavelmente a gente não tinha sido o primeiro que tenta entrar fora de horário lá, né, checou a informação, daí ele abriu e falou, olha, nós estamos abrindo essa exceção aí por conta da situação que aconteceu com vocês, a gente pôde entrar e instalar a barraca e fazer tudo, e deu tudo certo. No outro dia eu levei o carro na oficina, na cidade mesmo, era uma válvula que não tinha nada a ver com o radiador, que estava antes do radiador, que tinha dado um probleminha, a válvula travou, né? Mas olha o que esse cara fez. Ele poderia simplesmente dizer, olha, eu não posso fazer nada, né? A nossa regra é essa e nós não podemos abrir para você. Mas ele pegou a moto, saiu da casa dele, de onde ele estava lá, para vir até o portão para nos receber. Então são situações que acontecem. E se não são as pessoas que não estão olhando para dentro, para o seu próprio umbigo, mas sim estão olhando para fora, que servem o outro na sua condição, é isso que faz a diferença. São situações simples, você talvez esteja lembrando, enquanto nós estamos contando essas histórias, talvez você esteja lembrando de histórias de providência muito maior. Mas o foco aqui, o principal é não olhar para si.
olhar para o outro. Olhar para o que eu posso fazer nesse momento. O que eu posso me colocar a serviço? Em ti amar e servir. Eu quero te amar, Senhor, no outro. Eu quero te amar, podendo servir, colocar os meus dons à disposição do outro. Nós vamos assistir um filme agora na sequência. Nós temos vários exemplos lindos a respeito de como poder se colocar a serviço dos outros. E esse filme aqui é um filme, eu acho bem interessante. O título do filme é Conectados Transformamos. Então esse filme conta a história de uma ONG chamada Teto Brasil, uma ONG que começou lá no Chile em 1997. Ela começou com o nome Um Teto para o Chile e a proposta é construir tetos para quem não tem teto, né? E está no Brasil desde 2007. E é um dos vários exemplos lindos que a gente tem de pessoas se colocando a serviço. A gente está aqui na comunidade do Jardim Gramacho, que fica em Duque de Caxias. E hoje a gente está na 5ª construção do teto aqui no Rio de Janeiro. A gente já completou 37 casas, né? Construímos 37 casas junto com os moradores dessa comunidade. Então esse é o Wellington. E aí, Wellington, tudo bom? A casa que a gente construiu com ele, essa aí de trás. E hoje ele é um voluntário do teto, ajuda a gente aí na construção e está ajudando, colocando a mão na massa. Essa parceria entre eu e Teto aí vai durar por muito tempo, né? Vamos estar aí juntos aí nessa guerra aí, fazendo o bem para essas pessoas que precisam, né? A vida das pessoas aqui é difícil. Difícil em termos de trabalho, em termos de alimento, em termos de moradia, como as pessoas vivem. Depois que acabou o aterro, onde as pessoas trabalhavam aí, que ficou bem pior mesmo. A maioria aqui não tem documento, não tem trabalho, aí vive de doação, eles dão alguma coisa e corre para pegar. A vida aqui é bem dura mesmo. É difícil. Basicamente, o que o Teto propõe é trabalhar nos finais de semana e sempre que possível nas favelas, lado a lado, de forma horizontal com esses moradores, para resolver os problemas que são mais prioritários nessas comunidades. E a partir de um trabalho contínuo, que a gente, ao longo do tempo, vá solucionando esses problemas e empoderando, né, fomentando a autogestão dessa comunidade, para que eles possam ser os protagonistas do seu próprio desenvolvimento. Oi, tudo bem? Sou o Júlio, tudo bem? Bom, me ajudar. Ai, ótimo. Ali tem colete e as Tá. coisinhas. Tudo bem? Você conhece o Teto já? Conheço. Ah, que demais. Você tá sabendo da coleta desse final de semana? A gente está nas ruas, hoje, amanhã e depois, para falar sobre o projeto, a importância da causa da superação da pobreza e pedindo contribuições para quem quiser ajudar. Pode ser agora, pode entrar no site também depois. Só uma moedinha, Pô, tá ótimo. Quer por aqui? Meu amigo fica participando. Ah, que demais. Bom, vê se entra no site também para participar, conhecer mais. Obrigado, viu? A gente tem um crescimento muito grande através dos anos e isso também vem do advento do crescimento das redes sociais, do meio digital. Então, a gente usa principalmente o Facebook, que hoje é a nossa maior ferramenta digital de comunicação com os nossos públicos. A gente fez muitas edições de vídeos para divulgar e chamar mais a atenção das pessoas. Uma grande divulgação também com links patrocinados no Google. O nosso próprio aplicativo mobile digital e essas ferramentas que a gente foi fazendo de compartilhamento de imagens no Instagram, no WhatsApp e etc. Como o nome bem diz, é uma moradia de emergência. Ela dura cerca de 5 anos e a ideia é que a família ganhe tempo, um pouco mais de tranquilidade e segurança para galgar outras melhorias em outros aspectos da vida dela. A gente sabe que o governo às vezes tem soluções melhores, mas onde às vezes o governo não está ou não tem um plano de curto prazo para atuar, a gente tenta trabalhar junto com essa comunidade. A primeira vez que eu participei, eu me apaixonei pelo projeto.
E aí eu continuo. E a gente podia se inscrever para se voluntariar para fazer as construções. Eu comecei ano passado, estou fazendo 1 ano o projeto. O dia da construção foi assim uma coisa marcante, porque a gente passamos 2 dias juntos que eu acho que na nossa memória não vai ter como esquecer, porque a gente passou 2 dias que parecia que a gente já se conhecia um montão de tempo. Isso me marcou muito porque é uma realidade que se repete milhares e milhões de vezes todos os dias. Assim, quantas famílias não conseguem garantir um mínimo e ainda assim estão dando o seu máximo, estão dando além do imaginável para que os filhos tenham uma vida melhor, para que os filhos se mantenham na escola, não tenham que trabalhar. Eu vi homens grandes, com condições financeiras boas, chorar, entendendo que às vezes a gente não tem muito, mas que a gente ainda tem coisas para passar. Então foi, assim, bem emocionante. É uma realidade só, tá ligado? A pobreza está muito perto da gente para que se passe despercebida, sabe? Eu escolhi esses vídeos, eu estava assistindo, né? Tive a oportunidade de, ao preparar esse momento aqui, cruzar com vários filmes, né? Vários depoimentos que me encantaram, né? Eu escolhi esse, poderia ter escolhido vários outros, tantos exemplos de vida. Essa ONG, né? A ONG Teto, na verdade, como eu tinha comentado antes do vídeo, é uma ONG que começou lá no Chile. E, curiosamente, ela começou com um padre jesuíta chamado Felipe Berrios, acho que é assim que se pronuncia, em uma cidade a 700 quilômetros ao sul de Santiago, no Chile, com um grupo de jovens, propôs fazer essa visita, né? Essas pessoas que tanto tinham necessidade. E o projeto começou por lá, foi crescendo. Depois, essa ONG mudou de nome para... Começou um teto para o Chile, depois mudou para um teto para o meu país. E hoje em dia ela se chama só Teto, né? Em espanhol, Techo. E nesse ano de 2020, ela está selecionada entre as 100 ONGs classificadas e indicadas ao prêmio Melhores ONGs do Brasil em 2020, pelo Instituto do Ar. E por que eu trouxe esse exemplo aqui? Pelo próprio nome do filme, né, diz... Conectados transformamos. Primeira coisa, se a gente quer fazer diferença no mundo, muitas vezes a gente precisa ter estratégia, a gente precisa pensar como eu posso ser mais útil, Senhor. Às vezes a gente tem vontade de sair de si, de se colocar a serviço, mas não sabe muito como fazer. Primeiro, onde me queres, Senhor? Onde que eu posso me colocar a serviço? E lembrando, cada um de nós tem uma realidade pessoal. Nem todos nós temos vocação para fazer isso. Até porque se todos tivéssemos vocação para fazer isso, ia faltar muita coisa. A comunidade Cefas, por exemplo, ela tem como missão levar esse despertar de Deus, os exercícios espirituais que mexem tanto conosco, para nos projetar para fora de nós e nos colocar a serviço. Não sei qual que é a sua vocação, onde que Deus te chama ou já te chamou. Talvez para você que está escutando essa colocação nessa noite, está voltando um filme da tua vida pensando, olha, num momento lá atrás eu vivi isso. Talvez muito mais do que eu tenho vivido hoje, mas talvez Deus está te despertando essa saudade de se colocar a serviço. Não somos mais jovens, não temos mais o tempo que tínhamos quando éramos jovens, mas muito mais que isso, talvez nós não temos mais a esperança que tínhamos quando éramos mais jovens. Mas hoje, a proposta que Deus nos faz é: se coloque a serviço. Na tua realidade, nosso serviço tem tantas realidades diferentes e tem lugares que ninguém pode chegar a não ser você.
Sabemos que tem pessoas que são vocacionadas a fazer grandes coisas, mas nenhuma grande obra se sustenta se não tem as pessoas de base. Aquelas pessoas que não aparecem, mas que fazem a obra acontecer. Desde a época de Jesus foi assim. Enquanto Jesus estava pregando e os apóstolos fazendo todo o trabalho missionário, tinha tantas pessoas dando apoio, acolhendo. Esse é o nosso chamado. E talvez você possa estar pensando assim, olha, lindo, me desperta tudo isso, mas eu não consigo. Hoje eu não tenho muito o que oferecer. Talvez a nossa situação de falta de tempo, talvez eu não tenha o tempo que eu gostaria de ter para fazer o bem para o outro. E talvez esse tempo não é, nesse momento, uma questão de escolha. Talvez você tenha que fazer escolhas futuras para organizar a sua vida, mas nesse momento presente, talvez você não tenha condição e está vivendo aquele turbilhão. Talvez eu não tenha condição de saúde. A minha saúde não é mais a mesma. A minha força já não é mais a mesma. Ou até condição psicológica, emocional. Quantos de nós estamos hoje com a palavra assim, olha, eu estou fazendo um esforço para tentar me carregar. Como é que eu faço para carregar os outros? Né? E aí nós vamos ler uma passagem super conhecida de nós. Ela está em Marcos 12, de 41 a 44. E o título da passagem, super conhecida, a oferta da viúva. E a passagem, eu vou ler a passagem junto com vocês aqui. Versículo 41, Jesus sentou-se defronte do cofre de esmola e observava como o povo deitava dinheiro nele. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Chegando, uma pobre viúva lançou 2 pequenas moedas, no valor de apenas 1 quadrante, que era a menor moeda da época. Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes, em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou mais do que todos os que lançaram no cofre, que tinham em abundância. Esta, porém, pôs na sua indulgência tudo o que tinha para o seu sustento. Já vimos essa passagem sobre vários contextos, mas o contexto dela hoje é o contexto do serviço. Talvez hoje, nessa noite, você esteja se vendo como essa viúva. Eu não tenho muito o que oferecer, mas eu quero pegar as minhas 2 moedas e colocar lá. Essa passagem é significativa porque ela coloca os personagens, né? Primeiro, ela coloca a viúva, né? Nós sabemos que as mulheres no tempo de Jesus eram à margem da sociedade, não tinham voz no templo, não tinham voz política, elas cuidavam da casa, né? E as viúvas tinham o problema de não ter ainda um homem para prover, para defender, e tinham que prover o próprio sustento. Então, primeiro essa mulher, na cena também é colocada Jesus, e Jesus aqui na cena a gente vê que é colocada como mestre. Alguns elementos, primeiro Jesus estava sentado e já fala nos capítulos anteriores que ele vinha pregando no templo. Jesus está lá colocado como mestre. E uma palavra que é muito significativa é quando ele começa dizendo, em verdade vos digo, né? O amém. Essa introdução Jesus faz em várias vezes quando ele quer deixar um ensinamento. E Jesus está ali ensinando os apóstolos, olhando aquela viúva e ensinando a eles que isso é valor. Os escribas, os ricos, o contraste que Jesus faz, logo antes da passagem ele estava criticando a forma como os escribas se colocavam, e como ele até cita no versículo 40, eles devoram os bens das viúvas e dão aparência de longas orações. Eles devoram os bens das viúvas e dão aparência de grandes orações. Então tudo isso, e também os discípulos. Que Jesus chega e apresenta aos discípulos que aquela viúva entendeu
o reino de Deus sem precisar escutar Jesus, sem precisar estar caminhando junto com Jesus durante aquele tempo. Claro que essa passagem tem outro aspecto também, tem o aspecto tanto da oferta, né, da viúva que se coloca totalmente na mão de Deus. Tem um outro aspecto, que é o tempo que explorava, né? São os dois aspectos dessa passagem, mas vamos ficar nessa oferta da viúva. Nessa oferta de... Nossa, a sua oferta dessa noite. Senhor, recebe o pouco que eu tenho. Recebe, Senhor, o pouco que eu tenho de condição de servir ao meu irmão. Mas eu quero pegar essa moedinha e depositar no cofre do meu irmão. Eu quero sair de mim. Estamos num momento propício, um momento onde nós estamos caminhando para o encerramento de um ano tão atípico, um ano de tanto fechamento. Mas para quem tem olhos, sempre tem um irmão para ser servido. E que seja as duas moedinhas. Nós vamos cantar uma música agora, uma música bastante conhecida, que particularmente é uma música que eu rezo muito com ela, que ela começa dizendo: vejam, eu andei pelas vilas, e fala um pouco do processo de Jesus. E no refrão diz: por onde formos também nós, que brilhe a tua luz. Cantemos juntos. Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde fomos também nós, e brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida, que meu Pai vê melhor. Luzes acendi com brandura para a ovelha perdida. Não medi meu suor. Por onde fomos também nós, e brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Essa é a proposta dessa noite. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Do jeito que for. Do jeito que for a tua condição nesse momento. Seja qual for a tua condição de saúde, a tua condição financeira, a tua condição de trabalho, que brilhe a tua luz.
que brilhe a tua luz, que o Senhor nos dê essa graça de nos colocarmos à disposição. Nesse momento, logo depois do vídeo, vocês vão ter um momento de oração individual. Tem uma folhinha, que o link está aqui embaixo no vídeo. Acesse essa folhinha, baixe, leia com calma, saboreie as palavras e faça desse momento um momento de oração. Um momento onde você se encontra no seu sagrado com o Senhor e apresenta a sua realidade hoje. O que você pode ofertar para o Senhor na pessoa do outro? Quem é o meu próximo? O que eu posso fazer pelo meu próximo? E como eu posso, em Ti, amar esse Deus?